Fala aí, Nação Azul de boa, eu sou Daniel Angelim e estamos aqui hoje para falar um pouquinho dessas notícias mais recentes do Cruzeirão Cabuloso. Desde já vou pedir para você deixar o like no vídeo aí, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, para que dessa forma você não perca nada postado aqui no Lado Azul sobre o nosso Cruzeirão Cabuloso, tranquilo? Então sem mais lero-lero aí, indo para o primeiro tema do vídeo de hoje, o Ariel Cabral, que na semana passada já havia se ausentado dos treinos por 3 dias, folga essa concedida pela diretoria do Cruzeiro para que ele fosse à Argentina resolver problemas particulares. Ele acabou pedindo aí mais 7 dias, mais uma semana nessa segunda-feira, alegando que ainda não tinha resolvido o que tinha para resolver lá. Aí a gente começa a especular se são mesmo problemas pessoais, que foi o que ele disse e reiterou à diretoria do Cruzeiro, ou se ele não estaria lá procurando um clube para jogar em 2020, que é o que todo mundo vem achando aí. Assim como a maioria da torcida do Cruzeiro era um dos que defendia a saída do Ariel Cabral, mas eu parei pensando comigo aqui e sinceramente acho que ele pode ser uma peça importante aí para o elenco de 2020 do Cruzeiro. Eu vejo o segundo volante como uma posição muito carente no nosso elenco. Infelizmente a gente vai perder o Ederson, pois ele acionou o clube na justiça. Então eu acho que talvez não vá ter clima para que ele permaneça aqui. Então eu sinceramente acho que o Ariel Cabral poderia nos ajudar aí nesse ano de 2020 com a experiência que ele tem. Lembrando que ele está no clube aqui desde 2015, agosto de 2015. Então uma vez que eu acho muito difícil e improvável o Cruzeiro trazer bons jogadores ou razoáveis que sejam, eu acho que a permanência do Ariel Cabral poderia ser bem útil ao Cruzeiro, caso ele estivesse disposto, como diz que está, em reduzir, em readequar o seu salário para esse ano de 2020. E hoje, segunda-feira, Fred e seu representante Francis Melo se reuniu com os diretores do Cruzeiro aí. Estavam presentes na reunião Ocimar Bolicenho, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, Beneci Queiroz, que é o supervisor financeiro do clube, e o Carlos Ferreira, que é o interlocutor entre essa parte do futebol do Cruzeiro e o conselho gestor, que está aí administrando o clube nesse momento. Mais uma vez disseram que a reunião foi boa, foi produtiva, de alto nível, só que mais uma vez, como vem sendo de praxe, nada foi resolvido. O Fred não parece estar muito disposto a abrir mão de uma boa parcela do dinheiro que recebe para permanecer aqui no Cruzeiro. Ainda tem aquela questão do imbróglio na justiça dos 10 milhões que Cruzeiro ou Fred devem ou teriam que pagar ao Atlético na vinda dele para cá. Então são muitos pontos de interrogações aí envolvidos nessa negociação do Fred com o Cruzeiro, na permanência ou não, na rescisão ou não, mas fato é que tudo encaminha aí para que o jogador de fato rescinda seu contrato com o clube. A primeira proposta de redução salarial que havia sido feita do Cruzeiro ao Fred, ele recusou prontamente, disse que não dava de jeito algum, e nessa reunião de hoje disseram que o Fred fez uma contraproposta ao Cruzeiro, pedindo um pouco mais de dinheiro de salário, talvez, e também propondo ainda uma extensão do vínculo dele com o clube, que eu acho inadmissível. O Fred já tem 36 anos, não joga nada há 2 anos pelo menos, então assim, não tem porquê você estender o vínculo com um atleta desse. Eu estou rezando com todas as forças para que ambas as partes aí cheguem num acordo e que o Fred não vista mais a camisa do Cruzeiro. Infelizmente ele não tem futebol, não tem físico mais para jogar em alto nível num time como o Cruzeiro ou qualquer outro da Série A. Tenho dó do Fluminense, dos torcedores do Fluminense que querem esse cara lá, mas que bom pra gente que ainda tem quem agrade do futebol do senhor Frederico Chaves. Então a novela continua, disseram que até quarta-feira essa história vai ter um ponto final e que essa resolução seja do Fred rescindindo seu contrato com o Cruzeiro e indo para bem longe, para o Fluminense ou para o Japão que seja, mas o que eu não quero é que ele permaneça aqui sugando o dinheiro do Cruzeiro com esse futebol patético dele de não aguentar dar um pique de 10 metros. E o Machado, volante que veio por empréstimo do Grêmio na negociação com o Orejuela, chegou hoje na toca, já treinou com os outros companheiros de grupo e assim inicia a sua história aqui, o seu ano de empréstimo no Cruzeiro. Como ele mesmo disse, ele é um volante que entrega muita intensidade, que tem bom passe, que chega na área para fazer alguns gols e que assim seja. É muito fácil a gente se autoelogiar, o difícil mesmo é mostrar na prática, em campo. Então eu não conheço o jogador, os números dele são razoáveis, bons até para um primeiro, segundo volante ali, que é a posição dele, mas vamos ver dentro de campo, vamos ver vestindo a camisa de um clube grande como é o Cruzeiro, como ele se sai, e tomara que ele se destaque, que ele jogue bola, que ele esteja disposto a jogar futebol, pois o que a gente precisa é isso,
é de jogador comprometido, que entregue dentro de campo, que não faça corpo mole. E a questão do segundo jogador que vem do Grêmio por empréstimo também na ida do Orejuela para lá ainda está em aberto. Hoje especulou-se muito do André Balada, do André Bebezão, mas o Adilson Batista desconversou sobre o assunto, sobre o jogador, disse que inclusive já o treinou anteriormente, mas que ainda não houve esse papo, essa conversa. Como já sabem, o Grêmio recusou a pedido do Cruzeiro do Tassiano. Eu ouvi falar que o Grêmio está atrás do Juliano com todas as forças, quer contar com o jogador e talvez com a chegada do Juliano no Grêmio, pode ser que a possibilidade de 0% mude para 5% do Tassiano vir para o Cruzeiro, mas eu ainda acho muito improvável. Tassiano é um jogador muito usado pelo Renato Gaúcho e ainda que não seja titular lá, vai ser aquele reserva que sempre está entrando nos jogos. Então tem muita gente dizendo aí que com a chegada do Juliano, o Tassiano pode vir para cá, mas eu acho muito improvável disso acontecer, pois como eu disse, o Renato Gaúcho gosta muito do Tassiano e mais do que isso, ele utiliza o jogador, não é igual esses técnicos que falam que gostam do jogador, que está treinando bem, que vai ter oportunidade, mas não tem não. Lá o Tassiano joga. E só uma coisa que eu estava pensando aqui comigo, em um possível camisa 9 para chegar no Cruzeiro e agregar o elenco, não para ser titular, mas para fazer sombra ali ao Vinícius Popó, ao Judivan, para que haja essa disputa de posição, que com isso faz com que todos os jogadores rendam mais. Vocês lembram do Jonatas, que foi revelado aqui no próprio Cruzeiro, rodou o mundo, jogou na Espanha, na Alemanha, na Itália, no Japão, mais recentemente no Corinthians. Ele está sem contrato desde o fim do ano passado, quando venceu o seu contrato com o Hannover da Alemanha. Então ele está sem clube, muito provavelmente procurando um destino para jogar futebol em 2020 e quem sabe ele não pudesse ser aí um nome interessante para, como eu disse, disputar essa vaga no ataque ali com o Popó, com o Judivan. Ele é um cara caneludo, é desengonçado, falta um pouco de técnica, mas se você for parar para pegar o histórico dos artilheiros da Série B, aí, são jogadores desse naipe aí, cara. É o Zé Carlos no Criciúma com 70 anos de idade que metia gol a rodo, é o Hernani Brocador, é o Gustagol, são jogadores com ausência de técnica, mas que ainda assim tem ali alguma presença de área, sabem cabecear uma bola, finalizar razoavelmente bem. Então assim, o Jonatas está com 30 anos, sem clube, então talvez ele tenha algum afeto pelo Cruzeiro por tê-lo revelado ao futebol e talvez pudesse ser uma opção aí viável financeiramente. Então comenta aí o que vocês achariam de uma possível vinda do Jonatas para o Cruzeiro para disputar a posição com o Popó, com o Judivan. Lembrando que isso não é uma informação, é apenas uma análise minha. Eu estive pensando em possíveis nomes para o Cruzeiro. Então comenta aí o que você acha do Jonatas, comenta aí sobre todos os outros temas também, para que a gente possa trocar aquela ideia sem lero-lero, de torcedor para torcedor, beleza? O vídeo de hoje foi esse, eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.